Prezados ouvintes, aqui fala Gilda Pinto. Começa agora mais um momento breve de reflexão espírita. Estamos enfocando a obra para uso diário do Espírito Joanes, na psicografia de Raul Teixeira, pela edição da Frater, editora de livros espíritas. No capítulo 26, intitulado O Cárcere da Inveja, comenta o benfeitor. A cada passo na estrada humana, encontramos a sombra da inveja. É uma tortura íntima e raramente admitida. A inveja é uma posição psicológica infelicitadora, tornando-se uma força perturbadora e aniquilante, porque enceguece a criatura. A inveja é uma dessas paixões arraigadas, fruto da imperfeição dos sentimentos, e como todas as paixões destrutivas, é filha do orgulho e do egoísmo. Está na sombra da consciência, como afirma Joanes, quer dizer, ela se oculta, por isso o benfeitor declara que podemos nos tornar sua presa. É, pois, um dos maiores desafios da alma, tanto que a benfeitora Joana de Ângeles, em sua série psicológica, a coloca na lista de gigantes destrutivos da alma e exterioriza a imaturidade do ego, refletindo necessidade de valorização e uma sensação de incompletude, afirma a benfeitora. Joanes posiciona a inveja como força perturbadora e aniquilante. Este sentimento adoecido vai minando nossas melhores intenções da atualidade em construir uma espiritualidade saudável, mas que ainda são incipientes diante dos milênios de cristalização em hábitos viciosos. O gigante da inveja emerge de repente de um salto do mais profundo de nosso ser, e se não o percebemos, se não identificamos, aceitamos a isca, e este sentimento perverso pode aniquilar nossas forças espirituais, como nos adverte Joanes. O benfeitor também assevera que ela nos enceguece a alma. Somente num mergulho profundo de autoconhecimento haveremos de encontrar em nossa intimidade as raízes, conforme declara Joana, a necessidade de valorização e o sentimento de incompletude interior. Estes sentimentos são comuns em nós, no estágio evolutivo que nos encontramos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 23, o Espírito Fenelon testifica esta tortura, afirmando que são bem-aventurados aqueles aflitos que têm suas preocupações nas compensações do céu, porque o homem vive em busca da felicidade, mas, diz o Espírito, se não a procurasse nas coisas perecíveis, nas exterioridades que são sujeitas a terminar ao deixar a veste física, poderia o homem gozar de felicidade relativa, de sentir previamente os gozos da felicidade celeste, caso se dedicasse a procurar a paz do coração, única condição para a felicidade real do espírito. No entanto, o homem cria para si tormentos desnecessários, que estão em suas mãos evitar, como a inveja, que, como uma febre, não lhe dá repouso,
assevera Fenelon. Kate Barrows, analista contemporânea da Sociedade Psicanalítica Britânica e membro da Associação de Psicoterapeutas Infantil, descreve 2 usos diferenciados para a palavra inveja. Um tipo seria a inveja destrutiva e o outro, a inveja de imitação. No primeiro caso, a pessoa possui uma carga destrutiva em seu sentimento contra o objeto ou a pessoa da inveja e que se volta contra ela própria, causando-lhe muito mal também, pois o sofrimento é intenso, sendo muito difícil conviver com isso. Um segundo tipo é a inveja de imitação, que consiste numa aflição decorrente de uma admiração que faz o indivíduo se conscientizar das suas deficiências. Esse tipo de sentimento pode motivar, servir de estímulo para buscar ou imitar aquilo que o outro possui ou do que o outro é. Mas pode também levar a pessoa a aceitar suas limitações sem ter tendência destrutiva. Neste caso, a inveja estimula a pessoa a ser melhor ou a conquistar seu objeto de desejo. Nós consideramos esse tema da mais alta importância para a nossa autoestima e iluminação interior. Além de ser relevante, haja visto a capacidade destrutiva para a vida de todos que porventura venhamos a cultivar. O benfeitor Joanes dedica 2,5 páginas para o tema e delineia alguns caracteres clínicos da inveja, se assim podemos dizer. Desse modo, Joanes propõe: primeiro, o invejoso sente-se arder por dentro, cada vez que se sente impossibilitado de deter o que o outro detém. Por exemplo, deter os mesmos bens materiais, deter a mesma posição social, deter a posição religiosa, etc. Quando se sente impossibilitado de fazer como o outro faz, por exemplo, por ter alta capacidade intelectual, por ter alta capacidade de memória, por capacidade artística, por manejar bem as mãos, por falar bem, por escrever bem, enfim. Ou se sente infeliz, desejoso, quando sente impossibilitado de ser como o outro é. Ser generoso, ser capaz de compartilhar amizades, ser virtuoso em moralidade, ser bondoso, enfim. Vejamos que os 3 verbos ter, fazer e ser não é uma impossibilidade real. Cada criatura pode ter, fazer e ser tudo o que ela queira, desde que seja fruto de seu esforço honesto, sem que prejudique a ninguém. Se após este esforço honesto a vida não lhe possibilite as conquistas desejadas, caberá a nós o entendimento de que a felicidade não está em ter ou fazer, mas em ser. Ser bom, ser honesto, leal, ser amigo, ser paciente, etc. Qualquer um de nós podemos e devemos conquistar sem necessidade de cobiçar,
e invejar ninguém, visto que Deus dá tudo o que de melhor for para o progresso de seus filhos, sempre. O segundo aspecto é que a inveja nos faz perder, muitas vezes, o controle emocional e o controle das reações, elucida Joanes. Joanes enfoca que existe uma raiva escondida naquele que tem inveja e que acaba a qualquer momento por se mostrar ao outro, quando se perde o controle das suas reações emocionais. A pessoa se descompõe diante do outro, tal sua ansiedade e inconformismo, e acaba por adotar uma atitude de desprezo e de rebaixamento das virtudes do outro. Tomamos aqui, emprestado, da benfeitora Joana de Ângeles, alguns tópicos da terapia proposta para o sentimento em questão. Inicialmente, consiste numa cuidadosa reflexão do eu profundo em torno de sua destinação grandiosa no futuro. Todos somos filhos de Deus, por Ele amado e cuidado desde sempre e para sempre. Nosso destino é desenvolver a luz da sabedoria e do amor, para então a Deus volver e nos tornarmos co-criadores em plano maior. Após a reflexão de quem somos, precisamos avaliar nossos recursos pessoais atuais, aquilo que já incorporamos ao espírito imortal pela evolução feita. Nesta reflexão, não devemos nos comparar a ninguém. Não nos cabe medir competências com quem quer que seja, porque cada um foi criado único no universo. Não há um espírito igual ao outro em toda a criação. E todos com as mesmas potências divinas, as mesmas capacidades de beleza, de harmonia, de sabedoria e amor, bastando que as desenvolvamos. E, por fim, orienta-nos a benfeitora: despertar o amor por si mesmo, ao próximo e a Deus, como meta para alcançar a saúde ideal, que lhe facultará a perfeita compreensão de que as diferenças entre os espíritos formam um todo na grande unidade que é Deus. Com os conhecimentos lúcidos e grandiosos que o Espiritismo nos oferece, não escassearão estímulos para o desenvolvimento da nossa maturidade psicológica e do crescimento interior consequente. As paixões são forças da alma, são alavancas da evolução quando utilizadas sob o governo do espírito, e que todos abrigamos esses sentimentos dentro de nós, como falam as questões 907 a 913 de O Livro dos Espíritos. Portanto, tenhamos misericórdia conosco mesmos e mantenhamos o esforço perseverante. E ao percebermos a inveja a rondar nosso íntimo, oremos e trabalhemos nosso interior para que ela se transforme em estímulo para desenvolver nossas potencialidades divinas e fazer brilhar nossa luz. Para terminarmos a reflexão de hoje, deixamos com Joanes as palavras finais.
Apoie-se nas lições de simplicidade e desprendimento ensinadas por Jesus, admitindo que o que você tem é aquilo que pode ter. E saiba que a inveja é dessas fragilidades prontas a atirar no chão do desespero, da loucura e do crime, as almas enfraquecidas no bem, ou sem a firme decisão de superar-se. Muita paz em nossos corações.